Olá, meu nome é Aline Canissais, eu sou coordenadora do Departamento de Treinamento e Aperfeiçoamento Técnico-Científico da HTM e eu vou apresentar o equipamento Sonic Compact Max. O Sonic Compact Max é um inovador sistema inteligente para terapia combinada com ultrassom e correntes para uso facial e corporal. Apresenta o primeiro aplicador facial de 5 MHz do Brasil, o mais completo e versátil do mercado. Na frequência de 3 MHz, apresenta a programação inteligente do cálculo de tempo de aplicação e configuração automática da intensidade ultrassônica em função da camada adiposa. Com 2 canais de saída para correntes terapêuticas, o equipamento permite tratamentos completos através dos seguintes recursos: ultrassom corporal, ultrassom facial, TENS, FES, High Force, russa, Medium Force, Soft Force, lipólise, interferencial 2K e 4K, iontoporação, microgalvânica e MEMS. Tratamentos individuais. Ultrassom corporal. O ultrassom é uma vibração mecânica, isso é, uma onda sonora produzida e transformada a partir da energia elétrica de alta frequência, superior à frequência audível pelos seres humanos. O ultrassom plano de alta frequência gera, por sua vez, efeitos fisiológicos que se dividem em térmicos e não térmicos. Os efeitos térmicos são produzidos por ondas de ultrassom contínuas ou pulsadas de alta intensidade e levam a uma alteração térmica dentro dos tecidos, como um resultado direto da elevação da temperatura tecidual. Os efeitos não térmicos causam alterações dentro dos tecidos, resultantes do efeito mecânico da energia do ultrassom. Classificado de acordo com sua frequência em 1 ou 3 MHz, pode ser utilizado em tratamentos estéticos e reabilitação. Quanto menor a frequência, maior será a profundidade atingida. Os principais efeitos incluem aumento do fluxo sanguíneo local, da permeabilidade de membranas e aumento da capacidade de regeneração tecidual, efeito tixotrópico, estimulação de lipólise local e fonoforese. Ligue o equipamento. Conecte o aplicador corporal na saída de ultrassom. Por meio da tecla Select, selecione tratamento individual. Por meio da tecla Select, selecione ultrassom. Escolha o protocolo desejado conforme necessidade terapêutica ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros do ultrassom. Para protocolos de ultrassom com frequência de 3 MHz, o equipamento solicitará a informação do tamanho da área a ser tratada para realizar o cálculo do tempo de aplicação. Para este cálculo, basta definir a área de aplicação e, em seguida, posicionar o transdutor na região e verificar quantos transdutores cabem na região a ser tratada. Para determinar a quantidade de transdutores, basta pressionar as teclas Up ou Down para ajustar o número de transdutores e, em seguida, Select. Ainda em protocolos de ultrassom com frequência de 3 MHz, o equipamento solicitará o tamanho da prega adiposa para a configuração automática da intensidade ultrassônica. Meça a camada adiposa e ajuste no equipamento. Coloque gel de contato na região de tratamento, em quantidade suficiente para que o transdutor não fique exposto ao ar durante a aplicação. Inicie a aplicação apertando a tecla Start. Realize a aplicação com movimentos lentos e uniformes por toda a área de tratamento. Após o tempo programado, o equipamento interrompe a dose automaticamente e um alarme soará para informar que a aplicação terminou.
ultrassom facial. O ultrassom facial plano é um sistema inovador para o tratamento de rugas e flacidez de pele. É uma técnica não invasiva, não ablativa, segura e eficaz com finalidade de rejuvenescimento. O transdutor facial oferece uma frequência de 5 MHz com uma profundidade de ação de aproximadamente meio centímetro, atingindo dessa forma a derme papilar, a derme reticular e o sistema músculo-aponeurótico superficial, o SMAS. É indicado em áreas onde o transdutor fique totalmente em contato com a pele. Ligue o equipamento. Conecte o aplicador facial na saída de ultrassom. Por meio da tecla Select, selecione Tratamento Individual. Por meio da tecla Select, selecione Ultrassom. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros do ultrassom. Aperte a tecla Start. O equipamento estará em stand-by, com a informação pronto no display. Em alguns protocolos, o equipamento mostrará as áreas de aplicação e o tempo de permanência em cada uma delas. Coloque gel de contato na região de tratamento em quantidade suficiente para que o transdutor não fique exposto ao ar durante a aplicação. Coloque o transdutor em contato com a pele. Em seguida, pressione o botão Start no aplicador. Realize a aplicação com movimentos lentos e uniformes por toda a área de tratamento. Após o tempo programado, o equipamento interrompe a dose automaticamente e um alarme soará para informar que a aplicação terminou. Estímulos. As correntes excitomotoras de média frequência apresentam menor resistência capacitiva e uma agradável sensação no estímulo. Com isso, é possível estabelecer maiores níveis de intensidade e permite trabalho de uma musculatura mais profunda, utilizadas para fortalecimento muscular. A corrente russa possui frequência de 2.500 Hz, a High Force 1.000 Hz e a Medium Force 4.000 Hz. Essa variabilidade de frequências permite um trabalho de pacientes em estágios iniciais de fortalecimento, intermediários e avançados. Atua na prevenção ou diminuição da flacidez muscular e auxilia no lifting e modelação da face. A corrente Soft Force é uma alternativa à TENS. Possui frequência de 8.000 Hz, apresenta uma menor resistência capacitiva e uma agradável sensação no estímulo. Utilizada para analgesia em dor aguda, crônica e eletromassagem. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione Tratamento Individual. Por meio da tecla Select, selecione Estímulos. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente escolhida. Nos protocolos, o equipamento trará a corrente de média frequência específica para o tratamento escolhido. Conecte os cabos de aplicação nas saídas para a corrente bifásica do equipamento. Conecte os cabos com pino-banana aos eletrodos de silicone. Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente. Coloque os eletrodos na região desejada, fixando com auxílio de uma cinta elástica. A técnica bipolar consiste na colocação dos eletrodos nos dois extremos de um músculo, um na origem
e outro no ventre muscular. Também é possível realizar a técnica do ponto motor. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade da corrente nos canais utilizados de maneira gradativa, até obter a visualização da contração muscular desejada, observando a tolerância do paciente. É importante aumentar a intensidade sempre que houver acomodação da corrente, de modo a manter um limiar motor. Ao final do tempo desejado, aperte a tecla Stop. Para realizar a técnica de estimulação muscular dinâmica, é necessário adquirir o kit facial vendido separadamente. FES. FES, estimulação elétrica funcional, é uma corrente de baixa frequência capaz de produzir contrações musculares com objetivos funcionais. Isso é, pode ser aplicada de forma a se obter uma contração muscular durante uma atividade funcional, com a finalidade de facilitar o controle do movimento ou até mesmo da postura. A estimulação elétrica possui vasta aplicação no tratamento de indivíduos com atrofia muscular em função de elevado tempo de mobilizações devido a cirurgias ou até mesmo fraturas. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione tratamento individual. Por meio da tecla Select, selecione FES. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. Conecte os cabos de aplicação nas saídas para a corrente bifásica do equipamento. Conecte os cabos com pino banana aos eletrodos de silicone. Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente. Coloque os eletrodos na região desejada, fixando com auxílio de uma cinta elástica. A técnica bipolar consiste na colocação dos eletrodos nos dois extremos de um músculo, um na origem e outro no ventre muscular. Também é possível realizar a técnica do ponto motor. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade da corrente nos canais utilizados de maneira gradativa até obter a visualização da contração muscular desejada, observando a tolerância do paciente. É importante aumentar a intensidade sempre que houver acomodação da corrente, de modo a manter em limiar motor. Ao final do tempo desejado, aperte a tecla Stop. TENS. A TENS, estimulação elétrica nervosa transcutânea, é uma corrente de baixa frequência utilizada para promover o alívio sintomático das dores de diversas origens, tanto da dor aguda como da dor crônica. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione tratamento individual. Por meio da tecla Select, selecione TENS. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. Conecte os cabos de aplicação nas saídas para a corrente bifásica do equipamento. Conecte os cabos com pino banana aos eletrodos de silicone. Passe uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente. Coloque os eletrodos na região desejada, de acordo com o local afetado pela dor, fixando com auxílio de uma faixa elástica.
Também podem ser realizadas outras técnicas, como unilateral, bilateral, cruzada, proximal, distal, linear, alternada, miótomo segmentadamente relacionado, remota, entre outras. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade da corrente nos canais utilizados de maneira gradativa até obter um estímulo sensorial forte, observando a tolerância do paciente. É importante aumentar a intensidade sempre que houver acomodação da corrente, de modo a manter em limiar sensorial. Ao final do tempo desejado, aperte a tecla Stop. Lipólise. Quando se utiliza uma corrente específica alternada de baixa frequência durante a eletrolipólise, produz-se uma estimulação artificial do sistema nervoso simpático, dando início a uma cascata lipolítica para estímulo da lipólise. Utilizada para tratamento do tecido adiposo, pode ser realizada por meio da técnica percutânea ou transcutânea. Eletrolipólise percutânea. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione tratamento individual. Por meio da tecla Select, selecione lipólise. Escolha o protocolo eletrolipólise percutânea. Conecte os cabos para eletrolipólise nas saídas para a corrente bifásica do equipamento. Higienize a área de tratamento. Utilize o tubo-guia para inserir a agulha no tecido subcutâneo. Introduza as agulhas de maneira paralela no tecido adiposo, de forma que o tecido a ser tratado fique entre os eletrodos do mesmo canal, com um máximo de 5 cm entre as agulhas. Utilize a quantidade de canais necessários para abranger a área de tratamento. Conecte os cabos com garra de jacaré nos pares de agulhas. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade da corrente, considerando a tolerância do paciente e a busca de uma estimulação sensorial forte. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Eletrolipólise transcutânea. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione tratamento individual. Por meio da tecla Select, selecione lipólise. Escolha o protocolo eletrolipólise transcutânea. Conecte os cabos para eletrolipólise nas saídas para a corrente bifásica do equipamento. Conecte os cabos com pino-banana aos eletrodos de silicone específicos para eletrolipólise. Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos. Posicione os eletrodos de maneira paralela no tecido adiposo, de forma que o tecido a ser tratado fique entre os eletrodos do mesmo canal, máximo de 5 cm entre os eletrodos. Utilize a quantidade de canais necessários para abranger a área de tratamento. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade da corrente, considerando a tolerância do paciente
e a busca de uma estimulação sensorial forte. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Corrente interferencial 4.000 Hz e 2.000 Hz. As correntes interferenciais são produzidas pela interferência de duas correntes alternadas de média frequência. Uma dessas frequências é denominada de corrente portadora, a qual se trata de uma frequência constante, sendo 2.000 ou 4.000 Hz. A outra onda é denominada moduladora, cuja frequência será ajustada pelo profissional e, consequentemente, com um valor diferente da primeira. Assim, o efeito da combinação dessas duas ondas senoidais de média frequência é um aumento variável na intensidade da corrente resultante. Esse processo de gerar duas correntes distintas de média frequência nos canais tem então por finalidade gerar uma terceira corrente, agora de baixa frequência, sendo essa a verdadeira frequência terapêutica. Ela estará sempre dentro do alcance biológico, ou seja, não ultrapassará 200 Hz. Ao utilizar campos elétricos cruzados e sobrepostos de dois circuitos elétricos de média frequência produzidas em dois circuitos distintos, a excitação máxima possível da baixa frequência desejada não se produz exatamente na área próxima aos eletrodos transcutâneos, mas em certa distância e profundidade do corpo. As indicações referem-se à analgesia da dor aguda, subaguda, crônica e ação circulatória. A técnica tetrapolar é utilizada quando desejamos conseguir uma interferência clássica ou que modulem dois circuitos entre si dentro do organismo. O método tradicional de aplicação da terapia interferencial lança mão de 4 eletrodos, especialmente pelas respostas curativas, e por isso talvez seja considerado como o método clássico dessa corrente. Os circuitos são dispostos perpendicularmente entre si, de modo a fazer intersecção na área a ser estimulada. Na técnica bifásica, ao contrário do modo tetrapolar, a interferência é produzida no próprio equipamento, ou seja, a modulação sai pronta nos eletrodos. Mesmo que estejamos utilizando 4 eletrodos, consideramos que cada par de eletrodos seja um circuito que trabalha independente. Nesse modo, as correntes se sobrepõem de forma linear, respeitando a colocação dos eletrodos um em frente ao outro. Dessa forma, a profundidade da modulação no tecido será igual e sempre de 100% sobre essa linha imaginária entre os dois eletrodos. Vetorial automática. No caso onde o paciente apresenta sintomas mal localizados, o sistema de vetor automático pode ser um meio útil de sobrepujar este problema. Contudo, deve-se entender que, porque o campo de influência está varrendo, scanning, os tecidos, a parte do tempo de tratamento pode não ser gasto sobre a lesão. O vetor manual consiste na busca do local desencadeante do processo álgico pelo próprio profissional, que rotaciona manualmente o campo interferencial, procurando localizar, de acordo com o feedback do paciente, o exato local da lesão. Demonstraremos aqui a técnica tetrapolar. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione tratamento individual. Por meio da tecla Select, selecione interferencial. Escolha o protocolo desejado conforme necessidade terapêutica ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. Nos protocolos, o equipamento trará a corrente de 4.000 Hz ou 2.000 Hz específica para o tratamento escolhido. Conecte os cabos de aplicação nas saídas para a corrente bifásica do equipamento. Conecte os cabos com pino banana aos eletrodos de silicone.
Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente. Demarque o ponto de referência da lesão e os pontos que serão dispostos os eletrodos. Coloque os eletrodos na região desejada, de maneira que o ponto de referência da lesão fique exatamente entre dois eletrodos de canais distintos, em torno de 45 graus. Fixe os eletrodos sobre a pele com o auxílio da cinta elástica ou com uma fita micropore. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade da corrente de maneira gradativa, até que o paciente refira certo desconforto quando a corrente incidir sobre a região lesada. Caso ocorra acomodação, a intensidade da corrente pode ser aumentada até que o paciente volte a sentir novamente as sensações iniciais. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Corrente galvânica. Corrente monofásica que se diferencia das correntes alternadas pela manutenção da polaridade em seu uso. Utilizamos a corrente revitalizada em 8.000 Hz, que mantém a mesma eficácia, mas minimiza efeitos indesejáveis e apresenta um maior conforto durante a aplicação. Por meio dessa corrente, podemos realizar ionização corporal, ionização facial, desencruste e eletrolifting sem agulha. Para realizar ionização facial, desencruste e eletrolifting sem agulha, é necessário adquirir os acessórios opcionais, o kit facial. Demonstraremos aqui a aplicação da ionização corporal. Iontoporação. Técnica que facilita a permeação de ativos. Por se tratar de uma corrente polarizada, leve em consideração que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Por isso, utilizamos o termo eletrorrepulsão. Os cosméticos utilizados devem ser ionizáveis, ou seja, com polaridade definida e solúveis em água, o veículo à base de água. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione tratamento individual. Por meio da tecla Select, selecione galvânica. Por meio da tecla Select, selecione o protocolo iontoporação ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. Conecte o cabo de aplicação na saída para a corrente galvânica do equipamento. Na aplicação fixa, são utilizados eletrodos de alumínio, tipo placa, protegidos por esponja umedecida. Umedeça as esponjas com água. Conecte os cabos de aplicação de garra de jacaré nos eletrodos de alumínio, levando em consideração que no modo normal da corrente, a garra preta é de polaridade negativa e a vermelha positiva. Coloque no eletrodo ativo a mesma polaridade do produto. O eletrodo ativo deve ser utilizado no local de aplicação desejado. O produto ionizável deve ser embebido em algodão e colocado sob o eletrodo ativo. O eletrodo passivo deve ser colocado em um local próximo e fixo com auxílio da cinta elástica. Os eletrodos devem estar equidistantes entre si, ou seja, a distância entre eles deve ser maior que a dimensão do eletrodo, evitando assim a irritação ou queimadura química. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade da corrente no canal utilizado de acordo com a sensibilidade do paciente, mantendo-se somente um estímulo sensorial. Ao final do tempo desejado, aperte a tecla Stop. Corrente microgalvânica.
Corrente contínua, monofásica, que se diferencia das correntes alternadas pela manutenção da polaridade em seu uso. A intensidade é dada na faixa dos microamperes. A técnica de microgalvânica consiste na utilização da corrente microgalvânica associada ao trauma da agulha para atenuar rugas, linhas de expressão e estrias. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione tratamento individual. Por meio da tecla Select, selecione microgalvânica. Escolha o protocolo desejado dermopuntura ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. O tempo de tratamento depende da quantidade e do tamanho das estrias ou rugas. A região a ser tratada deve ser higienizada previamente com álcool 70 ou clorexidina alcoólica. Conecte os cabos de aplicação na saída para a corrente galvânica do equipamento. Conecte o cabo de aplicação com garra de jacaré na caneta para estimulação e o outro no eletrodo de alumínio, levando em consideração que no modo normal da corrente, a garra preta é de polaridade negativa e a vermelha positiva. Coloque no eletrodo ativo a polaridade negativa. No modo invertido, a inversão da polaridade, tornando a garra preta positiva e a vermelha negativa. Umedeça com água o eletrodo de alumínio com esponja vegetal. Rosqueie a ponteira para microgalvanopuntura na caneta para estimulação e coloque a agulha de eletrolifting. O eletrodo ativo deve ser utilizado no local de aplicação desejado. O eletrodo passivo deve ser colocado em um local próximo e fixado sobre a pele com auxílio da cinta elástica. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade no canal utilizado de acordo com o tipo de tratamento, sendo estrias em torno de 100 microamperes e rugas e linhas de expressão de 150 a 200 microamperes. Lembrando que o paciente não sente o estímulo da corrente, somente a punturação da agulha. Insira a agulha superficialmente ao longo de toda a estria ou ruga. A inserção deve ser feita paralelamente à pele para obter um quadro de hiperemia e edema. O tratamento é realizado sobre toda a superfície da estria ou ruga. Ao final do tempo desejado, aperte a tecla Stop. Microcorrentes. O termo MENS trata-se de um tipo de eletroestimulação que utiliza corrente de baixa frequência com intensidade na faixa dos microamperes. Não ativa fibras nervosas sensoriais subcutâneas e o paciente não tem percepção da sensação de formigamento. Promove restabelecimento da bioeletricidade tecidual, aumento da síntese de ATP, aumento do transporte ativo de aminoácidos e síntese de proteínas. Possui ação no sistema linfático e é utilizada para analgesia, processo de reparo tecidual, efeito anti-inflamatório, bactericida, redução de edema e relaxamento muscular. Em tratamentos de reabilitação ou em pós-operatórios de cirurgias plásticas corporais, comumente utilizamos aplicação fixa, cujos acessórios já acompanham o equipamento. Em tratamentos estéticos faciais, o uso da eletroestimulação dinâmica garante os benefícios da corrente associadas aos movimentos mecânicos sobre a pele. Demonstraremos aqui a técnica de estimulação dinâmica. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione tratamento individual. Por meio da tecla Select, selecione MENS. Escolha o protocolo desejado ou a operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. Conecte os cabos de aplicação na saída para a corrente galvânica do equipamento. Conecte os cabos de aplicação com garra de jacaré nas canetas para estimulação.
Rosqueie as ponteiras tipo martelinho. Distribua o gel condutor por toda a região de tratamento. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade conforme o objetivo terapêutico, sendo 150 microamperes para bioestimulação, 300 microamperes para nutrição, 500 microamperes para normalização e acima de 750 microamperes para bioinibição. Podem ser realizados movimentos ascendentes, encurtamento ou aproximação das extremidades, movimentos de pinçamento e movimentos em S. Ao final do tempo desejado, aperte a tecla Stop. A aplicação da MENS de forma dinâmica também pode ser realizada em regiões maiores com as ponteiras tipo bastão. Tratamentos combinados: ultrassom corporal e correntes alternadas. Nessa técnica, temos os efeitos das duas modalidades, ultrassom e corrente elétrica terapêutica, que são conseguidos ao mesmo tempo. Com isso, temos otimização do tempo de tratamento e efeito amplificador de uma terapia sobre a outra. Aqui, demonstraremos a técnica de aplicação do ultrassom combinado com as correntes alternadas que o equipamento possui, sendo ultrassom mais TENS, ultrassom mais FES, ultrassom mais High Force, ultrassom mais Russa, ultrassom mais Medium Force, ultrassom mais Soft Force, ultrassom mais lipólise e ultrassom mais interferencial. Lembrando que a escolha da terapia combinada depende dos objetivos terapêuticos do tratamento, podendo ser utilizada em diversas áreas corporais, tanto para reabilitação quanto para estética. Ligue o equipamento. Conecte o aplicador corporal na saída de ultrassom. Por meio da tecla Select, selecione tratamento combinado. Por meio da tecla Select, selecione a terapia combinada desejada, por exemplo, ultrassom mais estímulos. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros do ultrassom e da corrente. Para protocolos de ultrassom com frequência de 3 MHz, o equipamento solicitará a informação do tamanho da área a ser tratada para realizar o cálculo do tempo de aplicação. Para este cálculo, basta definir a área de aplicação e, em seguida, posicionar o transdutor na região e verificar quantos transdutores cabem na região a ser tratada. Para determinar a quantidade de transdutores, basta pressionar as teclas Up ou Down para ajustar o número de transdutores e, em seguida, Select. Ainda em protocolos de ultrassom com frequência de 3 MHz, o equipamento solicitará o tamanho da prega de posa para configuração automática da intensidade ultrassônica. Meça a camada de posa e ajuste no equipamento. Conecte o cabo para a corrente combinada, banana e jacaré, na saída de corrente alternada do equipamento. Conecte o cabo com pino banana no eletrodo de estimulação. Com auxílio de uma faixa elástica, fixe o eletrodo de silicone próximo à região de tratamento. Coloque gel na região de tratamento. Coloque o transdutor em contato com a pele. Inicie a aplicação apertando a tecla Start. Realize a aplicação com movimentos lentos
e uniformes por toda a área de tratamento. Aumente a intensidade da corrente de acordo com o objetivo do tratamento. Após o tempo programado, o equipamento interrompe a dose automaticamente e o alarme indica que a aplicação terminou. Ultrassom corporal e correntes polarizadas. Nessa técnica, temos os efeitos das duas modalidades, ultrassom e corrente elétrica terapêutica, que são conseguidas ao mesmo tempo. Com isso, temos otimização do tempo de tratamento e efeito amplificador de uma terapia sobre a outra. Aqui, demonstraremos a técnica de aplicação do ultrassom combinado com as correntes polarizadas que o equipamento possui, sendo ultrassom mais galvânica, ultrassom mais MEMS. Lembrando que a escolha da terapia combinada depende dos objetivos terapêuticos do tratamento, podendo ser utilizada em diversas áreas corporais, tanto para reabilitação quanto para estética. Ligue o equipamento. Conecte o aplicador corporal na saída de ultrassom. Por meio da tecla Select, selecione Tratamento Combinado. Por meio da tecla Select, selecione a terapia combinada desejada, por exemplo, ultrassom mais galvânica. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros do ultrassom e da corrente. Para protocolos de ultrassom com frequência de 3 MHz, o equipamento solicitará a informação do tamanho da área a ser tratada para realizar o cálculo do tempo de aplicação. Para este cálculo, basta definir a área de aplicação e, em seguida, posicionar o transdutor na região e verificar quantos transdutores cabem na região a ser tratada. Para determinar a quantidade de transdutores, basta pressionar as teclas Up ou Down para ajustar o número de transdutores e, em seguida, Select. Ainda em protocolos de ultrassom com frequência de 3 MHz, o equipamento solicitará o tamanho da prega de posa para configuração automática da intensidade ultrassônica. Meça a camada de posa e ajuste no equipamento. Conecte o cabo para a corrente combinada, banana e jacaré, na saída de corrente galvânica do equipamento. Conecte o cabo com garra de jacaré no eletrodo de alumínio. Com auxílio de uma faixa elástica, fixe o eletrodo de alumínio com esponja vegetal embebida em água próxima à região de tratamento. Coloque gel com ativos e polaridade definida na área de tratamento. Coloque o transdutor em contato com a pele. Inicie a aplicação apertando a tecla Start. Realize a aplicação com movimentos lentos e uniformes por toda a área de tratamento. Aumente a dose da corrente de acordo com o objetivo do tratamento, lembrando que a corrente MEMS é subsensorial, ou seja, o paciente não sente o estímulo. Portanto, o incremento da intensidade deve ser feito pelo terapeuta. Após o tempo programado, o equipamento interrompe a dose automaticamente e o alarme indica que a aplicação terminou. Ultrassom facial e correntes alternadas. Nessa técnica, temos os efeitos das duas modalidades, ultrassom e corrente elétrica terapêutica, que são conseguidos ao mesmo tempo. Com isso, temos otimização do tempo de tratamento e efeito amplificador de uma terapia sobre a outra. Aqui, demonstraremos a técnica de aplicação do ultrassom facial combinado com as correntes alternadas, sendo
ultrassom mais TENS e ultrassom mais interferencial. Lembrando que a escolha da terapia combinada depende dos objetivos terapêuticos do tratamento, podendo ser utilizada em pós-operatórios, analgesia e processos inflamatórios. Ligue o equipamento. Conecte o aplicador facial na saída de ultrassom. Por meio da tecla Select, selecione tratamento combinado. Por meio da tecla Select, selecione a terapia combinada desejada, por exemplo, ultrassom mais TENS. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros do ultrassom e da corrente. Conecte o cabo para corrente combinada, banana e jacaré na saída de corrente alternada do equipamento. Conecte o cabo com pino banana no eletrodo de estimulação. Com auxílio de uma faixa elástica, fixe o eletrodo de silicone próximo à região de tratamento. Coloque gel na região de tratamento. Coloque o transdutor em contato com a pele. Aperte a tecla Start no equipamento. Em seguida, pressione o botão Start no aplicador. Realize a aplicação com movimentos lentos e uniformes por toda a área de tratamento. Aumente a dose da corrente de acordo com o objetivo do tratamento. Após o tempo programado, o equipamento interrompe a dose automaticamente e o alarme indica que a aplicação terminou. Ultrassom facial e correntes polarizadas. Nessa técnica, temos os efeitos das duas modalidades, ultrassom e corrente elétrica terapêutica, que são conseguidos ao mesmo tempo. Com isso, temos otimização do tempo de tratamento e efeito amplificador de uma terapia sobre a outra. Aqui, demonstraremos a técnica de aplicação do ultrassom facial combinado com as correntes polarizadas, sendo ultrassom mais galvânica e ultrassom mais MENS. Lembrando que a escolha da terapia combinada depende dos objetivos terapêuticos do tratamento, podendo ser utilizada em rejuvenescimento, pós-microagulhamento, pós-operatórios, equimose, fibrose pós-lipo de papada e ontoporação, entre outros. Ligue o equipamento. Conecte o aplicador facial na saída de ultrassom. Por meio da tecla Select, selecione tratamento combinado. Por meio da tecla Select, selecione a terapia combinada desejada, por exemplo, ultrassom mais MENS. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros do ultrassom e da corrente. Conecte o cabo para corrente combinada, banana e jacaré, na saída de corrente galvânica do equipamento. Conecte o cabo com garra de jacaré no eletrodo de alumínio. Com auxílio de uma faixa elástica, fixe o eletrodo de alumínio com esponja vegetal embebida em água próximo à região do tratamento. Coloque gel na região de tratamento. Coloque o transdutor em contato com a pele. Aperte a tecla Start no equipamento. Em seguida, pressione o botão Start no aplicador. Realize a aplicação com movimentos lentos e uniformes por toda a área de tratamento. Aumente a dose da corrente de acordo com o objetivo do tratamento. Lembrando que a corrente MENS é subsensorial, ou seja, o paciente não sente o estímulo. Portanto, o incremento da intensidade deve ser feito pelo terapeuta.
Após o tempo programado, o equipamento interrompe a dose automaticamente e o alarme indica que a aplicação terminou.